Olá, meus caros. Então vamos só para relembrar. Crimes estranhos. A função, o presidente não responde durante o exercício do mandato. Nem os cometidos anteriormente, nem os cometidos durante o exercício do mandato. Se não forem relacionados ao exercício da função, o presidente da República tem aquela imunidade penal relativa ou temporária prevista no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição. Muito bem. Crimes cometidos em razão do ofício. Nós temos crimes comuns, e aqui se incluem todos os crimes, inclusive os eleitorais, as infrações penais, enfim, crime contra a vida. Todos esses crimes comuns, se cometidos em razão do ofício, são considerados crimes funcionais, e o processo de responsabilização do presidente da República se dará perante o STF, como a gente viu, tá? Lembrando que ele, sendo condenado com trânsito julgado, haverá possivelmente a sua prisão, depende da condenação, a suspensão dos seus direitos políticos e a perda do mandato. Muito bem? Então vamos lá. Bom, crimes de responsabilidade. O que são crimes de responsabilidade? Crimes de responsabilidade não são crimes propriamente ditos. São crimes impróprios ou infrações político-administrativas, né, que só podem ser cometidos em razão do cargo e por estar no cargo como presidente da República, ou como governador de estado, ou como prefeito, e outros cargos também. Não são só os cargos do executivo, não são só aqueles que exercem a chefia do executivo que podem cometer crimes de responsabilidade. Outros podem cometer, como por exemplo os ministros de Estado. Muito bem, diz o artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra 1. A existência da União. 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único diz o seguinte: esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Muito bem, nós temos uma lei, que é a Lei 1079 de 1950, que traz outros tantos crimes de responsabilidade. Então o rol que nós temos aqui no artigo 85 da Constituição Federal é um rol exemplificativo, de exemplos de crimes que podem ser cometidos pelo presidente da República e que são considerados crimes de responsabilidade. Esta lei 1079 de 1950, ela traz uma série de outras ações que são consideradas crimes de responsabilidade. Essa lei foi parcialmente recepcionada pela Constituição Federal. Nesta parte em que define os crimes de responsabilidade, ela foi recepcionada pela Constituição Federal. Então nós temos lá um rol extenso de crimes de ações que são consideradas crimes de responsabilidade. Bom, nós temos aqui na Constituição Federal apenas um rol exemplificativo no artigo 85. E dentro desses daqui nós vimos que tem aqui que é crime de responsabilidade, atos que atentem contra a lei orçamentária. Foi justamente com base neste inciso e em disposições da Lei 10.079 de 50 que a presidente Dilma foi responsabilizada e sofreu impeachment. Tá? Vamos lembrar disso com calma aqui durante o estudo do processo de impeachment. Muito bem. Então, nós temos aí os crimes de responsabilidade, que são infrações político-administrativas, que não geram necessariamente uma responsabilização
um cumprimento de uma pena restritiva de liberdade, tá? Bom, o processo de responsabilização do presidente da República, nesse caso, não é um processo jurisdicional, é um processo eminentemente político, embora o fundamento que gere o processo seja jurídico, previsto na Constituição e previsto na Lei 1079 de 1950. Bom, como é que se dá o processo de impeachment? Ele se dá basicamente em duas fases. Uma primeira fase acontece na Câmara, porque a Câmara precisa autorizar, ela faz um juízo prévio de admissibilidade. Assim como ela faz esse juízo no caso do cometimento de crime comum que a gente acabou de ver no vídeo anterior. Tá? Então a Câmara faz esse juízo prévio de admissibilidade também na responsabilização por crime de responsabilidade nesse processo político que acontece dentro do Congresso Nacional. Então essa é a primeira fase na Câmara e a segunda fase no Senado, onde acontece propriamente o julgamento, que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? Ele apenas preside, ele não participa da votação, não decide nada, mas ele coordena os trabalhos no julgamento do processo de impeachment. No caso da presidente Dilma, o presidente do STF era o Ricardo Lewandowski, e ele é que presidiu o julgamento do processo de impeachment. Então vamos lá. Primeira fase, então, qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia perante a Câmara dos Deputados. Bom, aí cabe ao presidente da Câmara deferir ou indeferir o recebimento desta denúncia feita por qualquer cidadão, né? Nós temos que lembrar aqui que, no caso da presidente Dilma, foi uma denúncia apresentada pela hoje deputada estadual Janaína Pascoal, pela Hélio Bicudo, ex-filiado ao PT, e pelo Miguel Reale Júnior. Tá? Então eles apresentaram esse pedido, o presidente da Câmara na época era o Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha naquele momento em que havia um desconforto entre a Câmara e a presidente da República, recebeu essa denúncia, e nesse momento não é necessária a apresentação de defesa prévia, não é necessário contraditório. Isso acontece no momento seguinte. Então ele recebe a denúncia e aí deve ser eleita uma comissão especial. Uma comissão especial que vai analisar o pedido, e dentro desta comissão especial vai acontecer todo o procedimento, e aí sim garantida a ampla defesa e o contraditório, a oitiva de testemunhas, enfim, todo o processo, e ao final esta comissão vai emitir um parecer. Muito bem, essa comissão ela deve ter a representação proporcional dos partidos ou blocos, porque alguns partidos são muito pequenos para terem representatividade, né? Então eles se unem em blocos e aí eles conseguem uma representatividade maior e conseguem, por exemplo, a indicação de um membro para compor a comissão, né? Porque a comissão deve ser composta numa representação proporcional dos partidos ou blocos políticos dentro da Câmara dos Deputados. Esta comissão ela vai receber essa denúncia do presidente, e aí será notificado, receberá essa denúncia do presidente da Câmara, e aí será notificado o presidente da República para apresentação de defesa. Em seguida, após encerrada o procedimento nessa comissão, essa comissão ela vai emitir um parecer, e esse parecer será submetido à Câmara, que votará pela admissibilidade ou não do processo de impeachment. Essa votação, assim como no processo com relação a crime comum, que eu não falei, mas estou falando agora,
esta votação é ostensiva, é nominal, né? Não é secreta. Esses deputados, então, vão se manifestar em plenário e, se obtiver 2/3, é aprovado o processo ao juízo prévio, admitindo o processo de impeachment, tá? Bom, muito bem. E aí o que acontece depois, né? Nós vimos já que a Câmara, lá por 2/3, está lá no artigo 51, inciso 1, tá? Que eu já li para vocês. Então, os 2/3 é o quórum exigido para o juízo prévio de admissibilidade do processo de impeachment. Muito bem, e aí? O que acontece? Depois disso, esse processo é remetido para o Senado Federal. Então, nós já estamos aqui na segunda fase do processo de impeachment. Muito bem. Dentro do Senado Federal, o presidente do Senado vai submeter o processo que já passou pela Câmara ao plenário. E aí, se obtiver maioria simples, gente, aqui é maioria simples, tá? No julgamento é 2/3, assim como é na Câmara. Mas, neste momento, obtendo maioria simples pela admissibilidade do processo, então nós temos o recebimento efetivo pelo órgão responsável pelo julgamento. No crime comum, esse recebimento é feito pelo STF. E, nesse momento, o presidente é afastado por 180 dias. Aqui também, só que aqui é no Senado, né? Porque nós estamos falando de crime de responsabilidade. Então, aqui, havendo maioria simples dos senadores a favor da admissibilidade do processo de impeachment, o presidente da República é afastado pelo prazo de 180 dias, conforme artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1, combinado com o parágrafo 2º. Vou ler de novo. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, ele será submetido a julgamento perante o Supremo nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções. 2. Nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo, tá? Então, embora nós tenhamos lá na Câmara um juízo prévio de admissibilidade, o Senado ainda assim pode negar o recebimento do processo de impeachment. Antigamente havia uma discussão nesse sentido, né? Se houver admissibilidade na Câmara, o Senado é obrigado a receber esse processo e fazer o julgamento. Nesse caso, já necessariamente deve haver afastamento a partir de então do recebimento pelo Senado. E aí, durante o processo da presidente Dilma, isso foi discutido e o STF chegou à conclusão que não, que o juízo na Câmara é um juízo prévio. O juízo de admissibilidade é efetivamente realizado no Senado. Então, apenas após essa votação e apenas após a aprovação da maioria simples no Senado é que então há o afastamento do presidente da República por 180 dias. Muito bem. Bom, no Senado será composta uma comissão também com a representatividade proporcional na medida do possível, né? Vamos lembrar aqui que o Senado, essa proporcionalidade fica mais difícil ainda, porque nós temos 81 senadores, né? Mas ela é composta por 1/4 da composição do Senado, com esta representatividade dos partidos ou dos blocos partidários, essa representatividade proporcional na medida do possível. Por isso é que os partidos pequenos, ou com pouca representatividade, se unem em blocos. Muito bem? Bom, nessa comissão
dentro dessa comissão haverá todo o processamento, né? Apresentação de defesa, oitiva de testemunhas, realização de perícias, produção de provas, com ampla garantia do contraditório e da ampla defesa. Muito bem. Esse parecer será submetido ao plenário do STF. E no plenário do STF haverá o julgamento sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento tem natureza política. O seu mérito não pode ser reexaminado pelo STF, sob pena de ingerência de um poder em outro. O STF pode fazer apenas o controle formal dos atos processuais desse impeachment, desse processo de impeachment. E aí, qual será a pena do presidente da República? Vamos dar uma olhadinha no artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. 52 traz aí a competência privativa do Senado Federal, né? Então está lá no caput, compete privativamente ao Senado Federal. Olha lá, inciso 1. Processar e julgar o presidente ou vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. A gente já falou aqui, o próprio 86 fala também que é competência do Senado, a gente já viu isso, e o 52, inciso 1, também diz que é competência privativa do Senado julgar o presidente da República. Bom, vamos ao parágrafo único que eu havia mencionado. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós já falamos sobre isso. Limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Bom, então nós já vimos aqui que é o presidente do Supremo que vai presidir. E nós temos aqui dois efeitos da condenação: a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para o exercício de qualquer função pública. A perda do cargo é a pena máxima, e a inabilitação por 8 anos é uma pena que é, digamos assim, mais gravosa do que a suspensão dos direitos políticos, como acontece na condenação por crime comum. Porque a partir da condenação do impeachment, a inabilitação significa que o presidente da República não poderá exercer nenhuma função pública, nenhum cargo público, em nenhuma instância, nem através de concurso público, nem como mesário ele poderá trabalhar, em razão desta inabilitação por 8 anos. Bom, nós tivemos no julgamento do ex-presidente Collor de Mello a seguinte situação: o presidente Fernando Collor de Mello, prevendo o seu impeachment, renunciou ao mandato antes do julgamento para tentar impedir a inabilitação por 8 anos. Naquela ocasião, o Supremo entendeu que o processo de impeachment deveria continuar para que se analisasse se a pena da inabilitação deveria ser aplicada ou não. E em razão disso, entendeu-se que as penas são autônomas: perda do cargo e inabilitação por 8 anos. Então elas são autônomas. Muito bem. No julgamento da presidente Dilma Rousseff, presidida pelo Ricardo Lewandowski, houve, com a anuência dele, uma cisão, uma separação das penas. O que aconteceu com a presidente Dilma?
para que houvesse uma composição ali no momento tenso e para que os trabalhos acabassem de uma forma mais tranquila, que já estavam muito acaloradas e tudo mais, sugeriu-se que, inclusive com a participação do Lewandowski, e dizem até que foi ele que sugeriu, que houvesse essa cisão. Então, que ela fosse condenada à perda do mandato, mas não à habilitação por 8 anos. E assim aconteceu. O Senado Federal condenou a ex-presidente Dilma Rousseff à perda do cargo, mas não à inabilitação por 8 anos, usando-se como jurisprudência, como precedente, o julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Lembrando que no caso do Fernando Collor de Mello, ele previu que ia ser impeachmentado, que ia ser impedido. E aí, o que ele fez? Ele renunciou para tentar impedir a inabilitação por 8 anos. No caso da Dilma Rousseff, ela não renunciou. Ela foi julgada e foi condenada à perda do cargo. Só que, naquele momento, entendeu-se que ela não deveria ficar inabilitada por 8 anos. Na minha opinião, e de alguns doutrinadores, inclusive, não é só a opinião desse humilde professor, mas de doutrinadores, foi um grande sacrilégio, rasgar a Constituição. Por quê? Porque o parágrafo único deixa bem claro qual será a condenação. Veja bem, nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação. Então é a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Então é evidente aqui que fizeram um imbróglio ali, um bem bolado, muito mal feito em desrespeito à Constituição Federal, né? Como já há precedente do Supremo dizendo que ele não interfere no mérito, né? Ele pode interferir nos procedimentos, ele não analisou isso, até porque não foi provocado, né? Sei que a ex-presidente Dilma Rousseff foi candidata a senadora nas eleições seguintes e que não foi eleita. Não sei se chegou-se a discutir sobre a inelegibilidade dela em razão da condenação no processo de impeachment. Isso ficou em suspenso, né? Não tivemos uma análise do judiciário em relação a esta situação, que foi esdrúxula. Muito bem, gente, então, só para confirmar aqui uma coisa, tudo isso que eu estou falando para vocês, de imunidade penal relativa, do processo, como deve acontecer, com autorização da Câmara, para que aconteça, foro por prerrogativa de função, processo de impeachment, tudo isso eu estou me referindo a questões penais, né? E aos crimes de responsabilidade, que são infrações político-administrativas. As responsabilizações civis, eleitorais, de ação civil pública por improbidade administrativa que não comportem condenação criminal, não seguem essas regras, tá? Isso diz respeito apenas à responsabilização criminal por crime comum e por crime de responsabilidade, que são infrações político-administrativas, são crimes impróprios. Muito bem? Bom, eu volto no próximo bloco para falar de como isso tudo e o que se aplica aos governadores e prefeitos. Até já.